Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Chegamos então à nossa live hoje de número 14. São 14 dias seguidos aqui no Instagram compartilhando conteúdo de desenvolvimento humano e hoje então estamos aqui mais uma vez, exatamente 6 horas da manhã, para mais um dia de muitas reflexões, para mais um dia de muito compartilhamento e, mais importante do que isso, para mais um dia de elevação do nosso nível de consciência, porque afinal esse é o grande propósito do que a gente busca fazer aqui todas as manhãs e esse dia, essa live de hoje vai ser mais uma live que vai proporcionar essa elevação desse nível de consciência. Para que elevar esse nível de consciência? Para que, enfim, a gente consiga viver com essa paz que transcende o entendimento, para que também externamente a gente possa viver o nosso potencial de maneira plena. Essa, afinal, é a busca de estar aqui todos os dias, né? Então, existe um propósito muito bem definido que é ajudar na elevação desse nível de consciência e existe também um resultado final que é buscado com isso, que é essa paz que transcende o entendimento, pois só dessa forma, quando a gente está com esse alinhamento, com essa paz muito bem alinhada, é que a gente consegue se dirigir em direção aos nossos objetivos, né? E o segundo ponto é viver o nosso potencial de maneira plena, que é fazer aquilo que precisa ser feito diariamente também, né? Usando de uma forma máxima os nossos recursos, né? Então, o que a gente vai falar hoje nessa live número 14, né? Eu tenho procurado aqui fazer um certo revezamento dos dias, né? Para não ficar uma coisa muito maçante. Então, um dia eu trago um tema um pouco mais profundo, que nem o dia de ontem a gente conversou um pouco mais sobre essa questões mais internas, mais interiores, e no outro dia, no dia seguinte, a gente tem trazido algo mais técnico, né? Algo que é mais aplicável, digamos assim, né? Então, num dia a gente reflete, a gente ganha consciência, de forma que a gente possa trazer essa forma de pensar, essas premissas, né? para colocar na nossa vida, por assim dizer, e no outro dia a gente também traz um pouco de algo mais prático. E hoje o que eu vou trazer para vocês é algo que é mais prático, é algo que é ferramental mesmo, é algo que você consegue hoje colocar no papel e aplicar no seu dia a dia. Então, o que é esse algo prático que eu tenho para trazer hoje? O que é essa ferramenta, né? Essa ferramenta ela se chama gestão do tempo, né? Eu acredito muito que não deveria só se chamar gestão do tempo, né? Deveria se chamar gestão da vida, porque afinal o nosso tempo é a nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, essas 24 horas que são proporcionadas a todos, né? De uma forma igual, isso todo mundo ganhou de maneira igual, todos nós temos essas 24 horas, desde da pessoa que tem as maiores responsabilidades do mundo até aquela que não tem responsabilidade nenhuma. Todos têm essas mesmas 24 horas, né? Então isso não é diferente para ninguém. Então essa live de hoje vai trazer uma ferramenta que você consiga utilizar, fazer uma melhor utilização desse presente que você ganhou, que eu ganhei, que todos nós ganhamos, que é esse tempo, que são essas 24 horas que estão à nossa disposição. A gente vai ganhar muita consciência ao longo da live sobre o que estamos fazendo com esse tempo e também no final, também como que a gente pode modificar, como que a gente pode alterar a forma com que a gente conduz isso, né? Então sempre aqui ganhando consciência de como estamos fazendo e ganhando consciência sobre como alterar e como aplicar no nosso dia a dia, né? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Como que é possível você classificar como que está sendo utilizado o teu tempo, o nosso tempo, né? Por assim dizer. Eu gosto muito da definição de que a gente consegue classificar o nosso tempo de 3 maneiras, né? Como a gente está utilizando ele, né? Nosso tempo, ou a gente está utilizando ele para coisas urgentes, né? Ou seja,
aquelas coisas que não podem ser deixadas para depois, aquilo que precisa ser feito na hora. Eu vou aprofundar, eu vou entrar a fundo aqui com vocês em cada uma delas, mas esse momento só para a gente dar uma pincelada. As coisas urgentes, aquilo que, né, precisa ser feito ali e não pode mais esperar. Segundo, existe o tempo que a gente disponibiliza para as coisas importantes, né? E aí também vou aprofundar depois o que são essas coisas importantes, mas dando uma pincelada aqui, são as coisas que estão nos levando em direção à vida que a gente deseja, né? Estão nos levando em direção à história que a gente quer escrever. E aí talvez nesse momento venha aquela pergunta, né? Mas poxa, eu sequer sei o que é que eu quero da vida, eu sequer sei aquilo que eu quero estabelecer, né, como metas, como propósito. Então, não deveria vir antes, sim, deve vir antes, mas isso também a gente vai trazer aqui quando a gente estiver explicando sobre essas coisas importantes, tá? Então, não se preocupa que a gente vai deixar tudo muito bem fechadinho, muito bem alinhado. E terceiro tipo de classificação do tempo são as coisas circunstanciais, né? Que são aquelas coisas que são as banalidades, as futilidades, aquilo que sequer deveria estar sendo feito, mas que também está muito presente na nossa vida. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esses três tipos de classificação, mas também vamos trazer aqui uma forma que a gente divide o nosso dia a dia com uma junção de duas dessas três classificações. E aí vai ficar bem claro para você, que você vai se identificar sobre como que esse tempo está sendo distribuído no seu dia a dia ou não, tá? Então, imagina aqui agora que você pudesse ter um quadrado, né, dividido em 4 partes, né? Eu não tenho aqui como está desenhando aqui para vocês, mas imagine aqui que você tenha um quadrado e ele é distribuído em 4 partes, tá? Então, ali tem os 2 quadrados superiores, né? A parte de cima, no lado direito e no lado esquerdo. Acho que é invertida, né? A câmera, o lado direito e o lado esquerdo. E a parte inferior, que também é dividida entre o lado direito e o lado esquerdo, tá? Então, para ficar mais claro o nosso entendimento, vamos falar assim, sempre o quadrado de cima do lado direito, o quadrado superior do lado direito e o quadrado superior do lado esquerdo. Depois o quadrado inferior do lado direito e o quadrado inferior do lado esquerdo, tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender melhor o que eu estou querendo dizer, né? Então, vamos supor que aqui no quadrante 1, né, que é o quadrante de cima, ali, o quadrante superior do lado direito, ali vamos supor que a gente tenha as coisas que são importantes e urgentes, né? Se depois você quiser pegar o papel, dividir ele em 4 partes, e aí você coloca ali como título, digamos assim, desse quadrado, as coisas que são importantes e urgentes, tá? Então, depois do lado superior e esquerdo, você coloca as coisas que são importantes e não urgentes. A gente vai chamar isso de quadrante 2, tá? Ali vão ficar as coisas que são importantes e não urgentes, tá? E vindo para a parte inferior, nós vamos colocar aqui no lado direito as coisas que são urgentes e não importantes, tá? As coisas que são urgentes e não importantes. E na parte inferior e do lado esquerdo nós vamos colocar as coisas que não são importantes e não são urgentes, não são nenhuma coisa nem outra. Então ficou claro, né? 4 partes, né? Urgente e importante, depois importante e não urgente, e embaixo urgente e não importante, e nem importante e nem urgente, tá? Então fazendo essa divisão para que a gente comece a colocar ali cada uma dessas classificações. Então, ora, o que são as coisas desse quadrante 1, né? As coisas que são urgentes e importantes. Essas são as coisas que não podem ser deixadas para depois. É aquele tipo de coisa que precisa ser feito agora, sabe? É aquele incêndio que precisa ser apagado. Então, quais exemplos a gente pode citar aí dentro desse quadrante, né? Então, aí nós temos, por exemplo, uma cirurgia que precisa ser feita, né? Vamos supor que você teve um diagnóstico lá, que teve um problema de saúde, então não tem como deixar para depois, você precisa fazer uma cirurgia. Ora, quando esse tipo de coisa acontece, quando esse tipo de contexto está inserido na tua vida, é o momento que tudo fica para trás, né? Não existe mais
trabalho, não existe mais aquela viagem que você ia fazer, tudo é adiado para que isso possa ser resolvido. Ora, porque se isso não for resolvido, a tua saúde está em risco, tu pode até perder tua vida. Então, obviamente, ali vão ter as coisas que são urgentes e importantes. Outras coisas que são urgentes e importantes, né? Poxa, eu preciso fazer o pagamento daquele boleto, eu preciso fazer o pagamento daquela guia, né? Ali eu preciso fazer efetuar o pagamento do meu aluguel, senão eu vou ser despejado. Então chegou aquele dia que não tem mais como deixar para depois, aquilo ali se torna urgente e importante, porque se não for feito pode gerar uma consequência muito maior. Então é aquilo que precisa ser feito agora, aquilo que precisa ser feito na hora. Então assim a gente coloca as coisas que são urgentes e importantes nesse quadrante 1, tá? Vou falar um pouquinho agora do quadrante 2, deixa eu só tomar uma água antes aqui. Depois temos então o nosso quadrante 2, né? Que é o quadrante ali onde estão as coisas que são importantes e não urgentes, tá? Eu vou propositalmente deixar para falar desse quadrante por último. Eu vou falar do 3 e do 4 e eu vou falar por último desse quadrante 2, porque eu quero demonstrar para ti qual é a importância e o impacto que ele causa em nossas vidas, né? Mas você já pode ao mesmo tempo também ir aí refletindo assim em termos de distribuição de tempo, tá? No quadrante 1, tudo isso que eu falei, né? As coisas urgentes, as coisas que não podem ser deixadas para depois, as coisas que precisam ser feitas agora, né? Quanto por cento do seu tempo, quanto por cento do seu dia a dia tu tem distribuído para esse tipo de classificação de tempo, tá? Então, pulamos o 2 para deixar ele por último e a gente vai agora para o quadrante 3. O que temos nesse quadrante 3? Nesse quadrante 3 nós temos as coisas que são urgentes e que não são importantes, né? Então, quem muitas vezes acabou se vendo, né? Fazendo coisas que não são importantes, mas que cria-se, né, dentro da nossa cabeça às vezes um nível de urgência. Então aqui a gente vê um tempo muito distribuído na vida de pessoas que são os agradadores, né? Aquelas pessoas que estão sempre o tempo todo precisando apagar incêndio dos outros, né? Então eu estou o tempo todo ali, eu não tenho nem sequer aquele compromisso, mas para que a pessoa me ame, para que ela me admire, então eu estou o tempo todo lá resolvendo as coisas e muitas vezes as outras pessoas às vezes se aproveitam disso, né, por saber, e aí ficam colocando, sempre delegando aquelas atividades que poderiam ser realizadas de outra forma. A gente vê isso muito dentro do mundo profissional, dentro das corporações, dentro das empresas, né? A pessoa fica passando a demanda para outra, né? Ela fica ali focada no que é importante e passa essas coisas urgentes para outra, e a outra pessoa acaba absorvendo tudo. Normalmente aqui está aquela pessoa que não sabe dizer não, né? Ela não tem as suas próprias prioridades, então ela fica aceitando tudo que é entregue para ela não tem a capacidade de dizer, olha só, tudo bem, eu até posso fazer isso para você, mas só que agora eu estou com outra coisa importante no momento, então segura aí um pouquinho e a hora que eu tiver um tempo eu vou fazer, né? Isso a gente vê muito no mercado de trabalho, né? Que às vezes a gente vai dizendo sim para tudo e vai deixando as coisas importantes nossas de lado, até o momento em que as nossas atividades elas acabam sendo mal feitas porque eu distribuí a maior parte do tempo fazendo as outras coisas que na verdade não precisavam ser feitas por mim, poderiam ser feitas por outra pessoa, né? Então aqui normalmente são as coisas urgentes e não importantes, né? Eu estou sempre criando esse senso ali. Então esse é o quadrante número 3. E por fim, a gente vai para o quadrante número 4. O que é esse quadrante número 4? Esse quadrante número 4 é as coisas que não são urgentes e não são importantes. Esse é o verdadeiro tipo de quadrante que não deveria sequer existir. E aí talvez nesse momento você se pergunte, mas então tu está dizendo que tudo que eu preciso, tudo que eu faço na minha vida deve ser distribuído só em coisas urgentes e importantes?
E aquele momento de lazer em que eu não quero fazer absolutamente nada, que eu só quero me divertir. Ora, existe aí uma grande confusão, né? Quando a gente vai fazer lá dentro do processo de coaching a roda da vida, né? Parece que às vezes as pessoas confundem, né, o lazer, a diversão, como vagabundagem, como não fazer nada, né? Então, esse quadrante 3 e 4 não tem a ver com isso, porque afinal, lazer, diversão é uma área da sua vida que é importante e que deve ser observada. Então, quando tu dedica tempo para se divertir, quando tu dedica tempo para o lazer, tu está sim fazendo algo importante. O problema é quando você faz isso de uma forma inconsciente, sem perceber, quando é aquela pessoa que passa horas ali rolando o feed do Instagram para olhar a vida dos outros, é aquela pessoa que fica maratonando séries sem fim, sem parar, gastando horas e horas e horas olhando, né, a vida artística ali, sem sequer fazer uma programação, sem determinar um tempo. Poxa, hoje eu vou tirar um tempo para me divertir, ok, tá dentro do que é importante, é saudável. Agora, quando eu quando eu faço isso de uma forma inconsciente, como se eu fosse um refém daquilo ali, eu estou jogando tempo no lixo, eu estou jogando tempo fora. Esse é o quadrante número 4, aquilo que não é importante e não é urgente. Eu estou desperdiçando tempo e logo eu estou desperdiçando vida, né? Então ficou claro até aí, quadrante número 1, quadrante número 3, quadrante número 4, e eu deixei por último esse quadrante número 2, que são as coisas importantes e não urgentes. Por quê? Porque eu acredito que, de fato, esse é o quadrante onde, infelizmente, a grande maioria das pessoas coloca a menor parte do seu tempo. Esse quadrante número 2, eu falo isso com base na prática, na experiência, nos atendimentos que eu faço dentro das consultorias, dentro dos processos de coaching. O que eu percebo, ou às vezes também liderando equipes, eu percebo que esse quadrante ele é totalmente negligenciado, e olha que loucura, porque esse é o quadrante que deveria mais ser valorizado por nós. Ou às vezes a pessoa até valoriza esse quadrante, mas por algum motivo de força maior ela não consegue colocar o seu tempo para esse quadrante. Isso é uma loucura, porque a vida está passando, o tempo está correndo, a vida está indo embora e você não dedica tempo às coisas que são importantes e não urgentes. Ah, Machado, mas eu coloco sim meu tempo nas coisas que são importantes, né? Aquelas coisas urgentes que tu falou ali anteriormente. Ora, essas são aquelas que tu não pode deixar para depois. Essas são aquelas coisas que são o apagar de incêndio, aquilo que não tem como ser feito depois. Isso gera uma vida de total desequilíbrio, isso gera uma vida de total estresse, esgotamento. Não é desse tipo de importância que eu estou falando. Eu estou falando nesse quadrante 2, e aí vem a compreensão e o entendimento do que é esse quadrante 2. Esse quadrante 2 das coisas importantes e não urgentes são os seus projetos, é aquilo que você quer realizar, é aquela vida que você quer desenhar, é aquela história que você quer contar. É importantíssimo que você dedique tempo para isso, né? Então, se tu tem um projeto profissional que tu quer realizar a médio, curto, longo prazo, você vai colocando tempo para aquilo ali, você vai tirando um tempo para poder dedicar aquilo ali. Se você quer alcançar um corpo, você quer ter uma saúde, se você quer ter uma autoestima, é importante que você tire um tempo de vida para poder se dedicar, para poder de repente fazer ali as suas marmitas pro decorrer da semana, para você se alimentar de uma forma mais saudável. É importante você estar ali regulando ali a quantidade de água que tu toma, o sono que tu dorme, ou às vezes os teus treinos, ou praticar algum esporte, se é a tua preferência. Isso tudo está no quadrante 2. Outra coisa do quadrante 2 é poder cultivar os teus relacionamentos, né? Não é urgente você mandar uma mensagem para uma pessoa que você ama, mas é importante você mandar uma mensagem para a pessoa que você ama, você de alguma forma poder
fazer com que essa pessoa saiba que ela pode contar com você, você poder se demonstrar interesse por ela, né? Já diz aquela frase, um dia a gente vai fazer uma live para falar sobre isso, né? As pessoas, né? Boa parte das pessoas que eu vejo estão preocupadas em serem pessoas interessantes. Olha só aqui como eu sou uma pessoa interessante, quando na verdade deveria ser o contrário. Para se tornar interessante, tu precisa ser uma pessoa interessada, né? É o teu interesse, né, genuíno e verdadeiro em relação ao outro que te faz ser uma pessoa interessante, não o contrário, né? Então isso, eu estou falando disso por quê? Porque isso também está presente no quadrante 2, que são as coisas importantes e não urgentes, e a gente precisa dedicar tempo para isso, e dentro disso estão os nossos relacionamentos, né? Às vezes é uma mensagem para o seu filho, para sua filha, às vezes para os seus pais, às vezes para os seus amigos, né? Dedicar um tempo de qualidade para as coisas importantes, né? E como que a gente consegue fazer essa matemática, né? Eu percebo no dia a dia, toda vez que eu entro dentro de uma sessão onde é abordada essa questão do tempo, eu percebo que as pessoas estão gastando muito tempo no quadrante 3 e 4, sabe? É muito comum cada vez mais ver as pessoas, mas é porque eu não tenho tempo, né? A desculpa, o impedimento é sempre o não ter tempo. Só que hoje existe uma ferramenta dentro do teu celular que demonstra o tempo que tu gasta em redes sociais. Eu não estou falando se tu usa as tuas redes sociais para o trabalho, se tu usa as tuas redes sociais como forma de renda, né? Então aí tudo bem, isso é um tempo que deve ser considerado. Agora, na maioria das vezes, as pessoas estão usando as redes sociais para bisbilhotar, para ver coisas, para ver aqueles videozinhos lá engraçados. Volto a dizer, eu não estou levantando uma bandeira contra a diversão, muito pelo contrário, a diversão deve sim estar presente na nossa vida, é uma área importante, deve ser valorizada. Eu estou falando aquela coisa passiva, né? Eu estou ali o tempo todo, quando eu vejo 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas por dia, estando ali imerso nas coisas que não são importantes, não urgentes. Eu não estou querendo aqui cagar regra, não estou querendo aqui pregar moralidade para quem faz isso. Agora eu estou dizendo que a questão é quando você reclama que não tem tempo e ao mesmo tempo gasta o teu tempo nisso. Aí é uma loucura, aí tá errado, aí não pode, entra aquela frase, pode tudo, só não pode reclamar. Não fica reclamando que não tem tempo se o teu tempo está sendo jogado no lixo, está sendo dedicado a essas coisas. Não faz sentido. Então, esse é o quadrante 4 e o quadrante 3 também, que é aquele que tu fica absorvendo tudo que vem dos outros e esquece, né, daquilo que é importante para ti ou das tuas atividades que tu precisa resolver, porque tu está resolvendo as coisas dos outros e dessa forma tu também está ensinando aos outros como eles devem te tratar. E aí talvez quem viu a minha postagem de ontem, né, falando um pouco sobre a questão do altruísmo, né, e do egoísmo, sobre a pessoa que olha para o próprio umbigo, talvez, só talvez, né, às vezes é uma falta de interpretação, uma falta de entendimento, talvez a pessoa pode agora estar se perguntando ou querendo dar aquela carteada, né, para dizer o seguinte, poxa, mas tu não acha que isso é um pouco contraditório? Ontem tu fez uma postagem aqui dizendo que a melhor forma é que quando a gente deixa de olhar para o próprio umbigo e passa a dedicar o nosso tempo ao outro, né? A ser útil, a cumprir o nosso dever, essa coisa toda. E agora tu está dizendo que no quadrante 3 a gente fica ali dedicando tempo às atividades do outro e esquece das nossas, né? Então, para não deixar uma confusão, né? Para não parecer e que isso caia em contradição, que fique claro o seguinte: aquela postagem de ontem onde eu falo sobre altruísmo, né, e egoísmo, eu estou falando sobre as atividades que eu exerço, as coisas que eu faço no meu dia a dia e que estão voltadas para a construção de um bem maior,
né? É aquela coisa que eu tiro o foco dessas coisas, preocupações banais do meu dia a dia, onde eu estou olhando só para o meu próprio umbigo, onde tudo é dor, onde tudo é aquela coisa do copo meio vazio, né? A minha vida pode estar ótima em várias áreas, mas eu estou olhando para aquela ali que não está muito legal e fico reclamando, né? E aí eu esqueço de servir, de ser útil, de entregar o meu tempo para algo maior. Aí é diferente desse quadrante 3, que é quando eu estou falando que as pessoas estão muitas vezes se aproveitando, aquele colega que está querendo dar aquela engambelada e passar a bomba para ti, né? Aquele colega que, poxa, te vê lá, tu tá lá fazendo uma coisa e nem sequer pergunta se tu pode falar, já só chega atropelando e te passa as coisas. É muito diferente. Ontem eu estava falando de algo mais profundo, né? E hoje eu estou falando de algo mais superficial, do cotidiano, do dia a dia, né? Até porque dedicar tempo a nós mesmos, que é isso que a gente está falando aqui dentro dessa live, vem de encontro sim em também ser altruísta, né? Aquela coisa da necessidade de crescimento e contribuição que a gente falava em algumas lives atrás, se eu não me engano a live número 10 fala disso, né? Então óbvio que não é um esquecimento total de mim, de construir a vida que eu quero, mas é um esquecimento total das banalidades, das futilidades, das reclamações à toa, daquilo que ninguém aguenta, te ver falando, reclamando da vida o tempo todo, só olhando para o teu umbigo, só olhando para as tuas questões, para os teus desafios e esquece de ser ativo no mundo, de resolver, de fazer o que precisa ser feito. Então não são coisas contraditórias exatamente por isso, né? Eu não falo sobre abandonar os nossos projetos, é muito pelo contrário, é focar nos nossos projetos para que a gente também possa contribuir mais com o mundo e com a vida das outras pessoas. Então, que fique claro isso daí. Então, esse quadrante 3 que eu falo é aquelas coisas que a gente vai assumindo, absorvendo e que não precisariam ser feitas porque tiram tempo do quadrante 2, que é o mais importante. Então, qual seria a estratégia para isso? A estratégia para isso na prática é, se você fez esses quadrados aqui dentro de um papel, conforme eu recomendei, o que tu vai passar a fazer? Tu vai pegar o tempo que tu está dedicando para essas atividades do quadrante 3 e do quadrante 4 e tu vai começar a eliminar, tu vai perceber qual é o tempo que tu está desperdiçando e que tu vai deixar livre. Tu vai tirar esse tempo vai tirar essas atividades do tempo que tu está dedicando e vai liberar tempo para você colocar no quadrante 2. E por que no quadrante 1 não podemos mexer? Porque o quadrante 1 é aquilo que não tem mais tempo, é aquilo que não tem mais jeito, né? É aquilo que precisa ser feito agora. Né? O quadrante 1 eu recomendo que você não negligencie mesmo, né? Já que está feito o problema ou às vezes vem algo externo que tu não está esperando, né? algum acidente, algo que realmente veio e tu não estava esperando, mas precisa ser resolvido, ok, esse é o quadrante 1, não tem o que fazer, é urgente, é importante, tu precisa largar tudo e fazer aquilo ali na hora, ok. Agora, se tu começa a dedicar tempo no quadrante 2, que é esse tempo que tu tira do quadrante 3 e do quadrante 4, no longo prazo, aí tu vai conseguindo construir uma vida com uma consistência, uma vida com uma substância, né? Isso é o que precisa ser construído no dia a dia, mas que por não ser urgente, a maioria das pessoas vai deixando para depois. E deixa eu te falar uma coisa importante aqui em relação a tudo isso. Tudo aquilo que é importante e você não dá atenção, mais cedo ou mais tarde acaba se tornando uma coisa urgente. Eu vou repetir para fixar na tua cabecinha. Tudo aquilo que é importante e tu negligencia e tu não dedica tempo, mais cedo ou mais tarde vai acabar se tornando algo urgente e aí não tem mais jeito. Tu não fez aquela velha história, né? Tu não fez por amor, tu vai acabar tendo que fazer pela dor, né? Eu tô rindo, mas às vezes é triste, né, encarar essa realidade, né? Então é aquela pessoa, eu vou negligenciando a minha saúde, eu vou deixando de lado, eu não vou cuidando disso e quando vê isso se torna uma doença, né? Então aquela realização que eu tanto desejo, aquele projeto profissional, mas que eu vou deixando de lado, né, por alguns medos, por alguns receios, e quando vê é tarde demais e aí tu olha para trás e
fica arrependido de não ter sequer arriscado, né? É aquela dedicação aos teus relacionamentos que tu vai deixando de lado, não vai dando atenção para a pessoa, e aí chega aquela coisa, né, que é a coisa mais engraçada. Olha, do dia para a noite eu cheguei e a pessoa se separou de mim, a pessoa não me quis mais. É claro, com certeza foi do dia para a noite, né, meu amigo? Com certeza foi do dia para a noite. Essa tragédia já não vinha sendo anunciada há muito tempo, devido ao tempo que tu não dedicou às coisas importantes da tua vida. Então, que ficou claro, isso se encaixa em todas as áreas da vida, né? Então, eu vou negligenciando, eu vou deixando de cuidar das minhas emoções, né? Quantos consultórios terapêuticos não estão por aí lotados de pessoas com ansiedade, né? Vivendo em apatia justamente porque não dedicaram tempo às coisas importantes. Olha o quanto isso é essencial na nossa vida, né? Dedicar tempo às coisas importantes e que ainda não são urgentes e que tomara que nunca sejam. Então que tu possa fazer isso de uma forma ativa, dedicando tempo àquilo que realmente interessa, né? Então eu anotei aqui algumas coisas que podem ser feitas, né? Algumas coisas que podem ser práticas para que tu possa fazer esse tipo de desenho, para que tu possa colocar mais o teu tempo dentro do quadrante 2. A primeira delas tendo essa consciência de tudo que a gente conversou, aí sim é o momento de você estabelecer prioridades, né? Então, é um momento em que você olha para a sua vida como um todo e diz o que vai passar a ser a minha prioridade, né? O que vão ser as minhas prioridades, né? Tu pode dividir isso em áreas da tua vida. Um outro dia a gente fala um pouco mais sobre isso de uma forma mais detalhada, mas nesse primeiro momento estabelece as tuas prioridades, cara. O que é importante para ti? O que realmente é algo que é importante na tua vida, que tu valoriza, que é algo que tu quer construir. Estabelece essas prioridades e depois, num segundo momento, tu organiza a tua vida a partir dessas prioridades, né? Então não é o contrário, né? Eu vou ali no deixa a vida me levar e assim vai indo, e quando vê, né, tu tá negligenciando as coisas importantes, né? Como eu falei anteriormente, e isso tudo acaba virando urgente. Não, antes disso tu estabelece as tuas prioridades e depois tu organiza as tuas atividades, tu organiza o teu tempo em torno dessas prioridades. Tá? Então, primeiro o mais importante e depois o foco naquilo que é importante. Estabelece as prioridades e organiza as tuas atividades em torno dessas prioridades. E por fim, terceiro ponto, não menos importante, né? Fica meio parecendo aquela coisa, olha, os 3 passos para conseguir organizar o seu tempo. Eu não gosto muito disso, mas eu elenquei aqui coisas práticas que eu acho que são importantes, né? Não é só uma questão mais reflexiva ou filosófica, são coisas práticas que tu pode colocar no papel e dar um jeito de transformar isso em ações para ir em direção ao que tu quer. Terceiro ponto, então, como eu estava falando, é a fidelidade às suas prioridades, né? Não adianta eu ter as minhas prioridades, não adianta eu estabelecer, organizar minha vida a partir dessas prioridades e eu não ser fiel a isso, né? É aquela coisa do abridor de caixa, eu faço um dia e depois não faço mais, ou só quando é novidade. Ontem eu fiz uma enquete, né, perguntando quais são as necessidades essenciais que estão mais presentes na tua vida, né? Então eu coloquei ali controle e segurança, né? Que é aquela coisa de querer a garantia, né? Segundo, eu coloquei as variedades, né? As incertezas, né? Que é aquela coisa da novidade. Terceiro, eu coloquei ali o desejo de reconhecimento e significância. E quarto ponto, eu coloquei o desejo de conexão e pertencimento. A necessidade mais votada foi a necessidade de variedades, né? Então, as variedades, né? Normalmente são aquelas pessoas que não gostam de cumprir uma rotina. Eu não sou o cara que levanta bandeiras, você precisa ter uma rotina, mas eu acredito muito que em algumas partes, em alguns aspectos, em alguns pontos na nossa vida, é necessário sim que a gente tenha uma certa simpatia em fazer algumas coisas todo santo dia, porque dessa forma é que a gente vai construindo hábitos e esses hábitos vão se transformando em resultados. E ser fiel às nossas prioridades, que é o ponto 3 que eu estava trazendo aqui, está inserido dentro desse contexto.
Ora, como que eu vou ser fiel às minhas prioridades se eu não me dedico a fazer isso todo santo dia? Então, se a minha prioridade lá é ter saúde, e aí eu coloquei lá, organizei minha vida em torno dessas prioridades ali, dizendo que pelo menos 6 ou 5 vezes por semana eu vou comer de uma forma saudável, ou todo dia eu vou abrir uma exceçãozinha pequena, mas na maior parte do tempo eu vou me alimentar de forma saudável. Ora, se eu não sou fiel a essas prioridades, logo eu vou tocar o pé na jaca, eu vou chutar o balde e já eram as minhas prioridades. Eu volto para o quadrante 4 e esqueço novamente do quadrante 2, justamente por ter essa necessidade de variedade. Eu não consigo me manter numa rotina, não consigo me manter fiel a essas prioridades. Isso não é uma coisinha, pode parecer uma coisinha tola, né? Uma coisinha pequena, ouvindo falar dessa forma. Agora, no dia a dia e no longo prazo, isso às vezes é a causa de grandes tragédias, isso às vezes é a causa de grandes preocupações, estresses. Quantas pessoas não entram em depressão porque negligenciaram isso? Então, fique atento, fique esperto quanto a isso e dê valor a como você está dedicando e direcionando o seu tempo na sua vida. Bom, pessoal, eu falei que hoje era uma live mais técnica, então espero que faça sentido e que tu possa colocar em prática na tua vida, no teu dia a dia, que tu faça um bom uso, um bom experimento dessa live número 14, que é como fazer a sua gestão de tempo, tá bom, pessoal? Eu desejo um ótimo dia a todos vocês e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na nossa live número 15, trazendo um novo tema aqui para vocês, para a gente poder debater e compartilhar, tá bom, pessoal? Por hoje é só, então. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!